Senhor Jesus. Vamos lá, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Ele merece, Ele é digno. É Páscoa! É Páscoa! A redenção chegou a nós, amém? Ele morreu, mas Ele ressuscitou e fez tudo novo, amém? Quero convidar você para sentar aí mais alguns minutinhos. Nós estamos nesse final de semana de Páscoa. Eu não sei você, mas sábado é um dia muito emblemático. É um dia de suspense, é um dia que, na época em que Jesus estava junto com seus discípulos, foi difícil. Porque o sábado não tem muito a ver com a quinta-feira, que foi barulhenta na época de Jesus. Muito menos comparado à sexta, no qual Jesus foi crucificado. E não carrega a redenção, a esperança que o domingo nos traz. O sábado é silencioso. É o dia que pairava sobre aqueles discípulos dúvida, tensão, medo, receio. Cadê aquele que proclamou sobre nós o reino vindouro? Aquele que proclamou sobre nós um novo e vivo caminho. Ele não está mais aqui. Na carta escrita por Mateus, ele descreve que Jesus foi levado a um novo lugar e uma pedra foi colocada naquele sepulcro. Para eles, olhando aquele cenário, acabou. Tudo encerrou. Acabou os planos, acabou tudo que Jesus tinha falado. Momentos de tensões, medo, receios. Mas uma das coisas que nós sabemos é que não terminou ali. Não terminou ali. Não terminou ali. Talvez você esteja se perguntando, será que eu vi aqui um teatro? Será que foi só apenas um teatro? E eu quero te dizer que não foi somente isso. A realidade com que nós mostramos aqui para você é uma realidade invisível, que os nossos olhos não veem, que os nossos olhos não contemplam, mas ela é real. Nós temos sim o inimigo das nossas almas, alguém que busca colocar sobre nós dúvidas, medos, receios. E essa é uma realidade, buscando de todo jeito, de toda forma, um objetivo: nos afastar de Deus. Com todas as estratégias, o diabo tenta nos afastar de Deus. Tenta nos colocar num lugar onde nós devemos ter medo, receios, onde a gente pensa que tem que pagar as coisas para se aproximar de Deus, fazendo algo. Porém, a realidade da cruz nos demonstra que é muito diferente. O amor de Deus transbordou sobre nós. O preço que Cristo Jesus pagou naquela cruz é muito além do que eu e você poderíamos fazer, para daí então nós nos já chegarmos a Deus. O que Cristo fez foi nos redimir, foi colocar sobre nós um sangue puro, limpo, sem pecado. A ótica de Deus dos céus a partir de agora é quando olha para a terra, nos vê debaixo de um sangue limpo, puro, santo. E nós agora não precisamos mais ter medo para nos achegarmos diante de Deus. Nós não precisamos ter medo, porque esse sangue é o que nos cobre. Esse sangue puro. Eu gostaria de falar com você, trazendo talvez um resumo para que você consiga compreender isso de uma maneira objetiva. E eu quero ministrar sobre a sua vida, eu quero que você se mantenha ainda com o seu coração aberto, disposto a ser ministrado pelo Espírito de Deus. Eu creio que o Senhor aqui nessa noite quer fazer novas histórias. Eu creio que o Senhor quer fazer desse lugar, desse ambiente, um novo caminho para você trilhar diante de Deus. Saiba que você não está aqui de maneira aleatória. Sabe que você não recebeu um convite de maneira aleatória, não.
Deus te atraiu a esse lugar, Deus está fazendo coisas incríveis. Amém? E o tema dessa mensagem é o perigo do afastamento silencioso. Quando nós olhamos o teatro, a cena, os testemunhos, nós precisamos entender, essas pessoas existem, tá? Essas pessoas que testemunharam aqui, elas são reais, elas estão aqui no nosso meio, elas testemunharam a sua vida, daquilo com que Deus fez na sua história. E quando Jesus chega, Ele marca um antes e um depois. Essa é a realidade do Evangelho quando Ele chega diante de nós. Deus nos marca com um antes e um depois. De uma forma intencional, o diabo tenta nos manipular, nos colocar diante da nossa rotina. E essa guerra, ela existe, mesmo que os nossos olhos não contemplem, não vejam, essa é uma guerra real. E essa guerra não é por coisas externas, essa guerra é pelo nosso coração, pela nossa atenção, pela forma como nós estamos colocando os nossos olhos, a nossa energia em algo. Isso acontece, isso é verdade. Entenda uma coisa, nem todo afastamento é barulhento. Nem todo afastamento ele é visível, nem toda queda ela é exposta. Isso acontece de maneira sutil, quase que imperceptível. É como alguém tentando caminhar à beira de um precipício, mal sabe que está correndo tanto perigo no meio daquilo ali, mas está tão fixo com o olhar aonde tem que chegar, que não percebe o perigo que está correndo. Mas quando cai, sai profundamente ferido, sai profundamente machucado. Existem diversas formas que o inimigo das nossas almas tenta nos colocar diante delas para nos distanciar de Deus. E eu só quero falar apenas 3 junto com vocês aqui em breves minutos. A primeira delas é quando um grupo ele acredita que todos os caminhos eles podem nos levar a Deus. Todos os meios podem fazer com que a gente chegue a ter um relacionamento com Deus. Esse grupo de pessoas atingido por essa estratégia acredita na espiritualidade, acredita e valoriza certo tipo de fé. Mas como a palavra traz, não é uma fé verdadeira, não é uma fé real. Procure em diversos lugares saciar o anseio que a sua alma tem. Mas não estando satisfeito, procure em outros lugares e corre atrás disso constantemente. Entenda uma coisa, essa pessoa se sente bem, se sente leve, mas nunca se aprofunda, e esse é o engano. Uma fé que não confronta, também não transforma. O chamado de Jesus é para que a gente se torne discípulos, seguidores de Jesus, que procuram imitá-lo. E Jesus, em alguns momentos da nossa vida, vai nos confrontar. Uma fé que aceita tudo, aprofunda em nada, e por isso nunca vive um relacionamento verdadeiro com Deus. Uma das palavras que Jesus disse nos seus dias foi que Ele era a verdade, Ele era o caminho, Ele era a vida, porque naquela época, várias pessoas em momentos e estações diferentes da sua vida já tinham algum certo tipo de pensamento que viviam a verdade, que viviam no caminho correto e que tinham uma vida boa. Mas Jesus estava dizendo para elas, eu sou, não é vários caminhos que levam a Deus. Eu sou, a verdade, o caminho e a vida é alguém. Esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. Mateus 7 fala que o caminho que leva à vida, que leva a Cristo, a uma vida plena, uma vida satisfeita, nele é estreito. E essa pessoa, esse grupo de pessoas atingido por isso, não rejeita Deus. Apenas nunca chega até Deus de maneira verdadeira. Essa estratégia ela consiste em manter uma pessoa na superficialidade, no raso. Uma fé aberta para tudo não se aprofunda.
Buscar, experimentar, tentar não significa que você vai atingir o lugar correto. Entenda. Para você realmente encontrar a vida e entender isso, você precisa entender que essa verdade é alguém, porque quando nós acreditamos que tudo é verdade, nada é verdade. Quando nós nos abrimos para o relativismo, entenda, você não vai chegar no verdadeiro caminho. A segunda estratégia é aquela com que mantém pessoas próximo, perto de alguém de Deus, mas desconectada de tudo. Está tão perto de alguém que fala sobre a fé, acredita sobre a Bíblia, está próximo, está envolvida, mas não se entrega de verdade. Está mesmo até, tem amigos, tem Bíblia em casa, mas não tem relacionamento e intimidade. E isso é um lugar ainda mais perigoso, porque essa pessoa lá frequenta, mas não se envolve. Acredita, mas não se entrega de maneira genuína. Conhece os ambientes, as músicas, conhece as histórias, mas Deus não é o Deus dela. Sabe uma das coisas mais impactantes que tem no Antigo Testamento? É que a partir de um momento Deus decidiu e chamou para si um povo. Deus chamou para si um povo, desejando se relacionar com essas pessoas. Ele não era mais simplesmente o Deus sobre uma nação. Ele decidiu, eu vou habitar no meio de um povo. Desde o Antigo Testamento, entenda, Deus deseja se relacionar com pessoas. Aos poucos, essa pessoa é atingida pela rotina, e a rotina substitui a presença, a tradição substitui a intimidade, o coração vai ficando distante sem perceber, mas ainda assim ela permanece no lugar certo, próximo. Estar perto de tudo que é de Deus e ainda assim não conhecer a Deus é o lugar mais perigoso. Esse é um dos estados mais perigosos que nós podemos encontrar. Estar dentro, sem se entregar. Perto por fora, distante de Deus por dentro. Na época de Jesus tinha um grupo religioso que se envolvia muito nas questões do templo, dentro do sinédrio, e esse grupo de pessoas, Jesus confrontava eles diretamente, justamente por uma questão, porque eles pareciam saber das coisas, falavam sobre Deus, entendiam sobre Deus, liam sobre Deus, definiam as coisas dentro do templo sobre Deus. Mas com os lábios, o único problema é que Deus se atentava ao coração de cada um deles, e o coração deles estava distante. Uma das coisas que ficou, não sei se você percebeu, mas ficou claro assim, em todos os testemunhos que foram falados aqui. E esse é um certo tipo de conexão certa, certeira, para que você consiga viver algo profundo com Deus. E de alguma forma você vai ser atingido por esses três meios, que são amigos que aproximam, ambientes que despertam e pessoas que carregam a presença. Amigos que aproximam tem a ver com aquelas pessoas que em algum momento da vida vocês se afastaram, mas de alguma forma vocês mantêm algum certo tipo de proximidade, e que quando a conversa retoma, parece que se viram ontem, porque são amigos. E esses amigos em algum momento mandam uma mensagem dizendo: cara, faz tempo que eu não te vejo, faz tempo que eu não te vejo na igreja, faz tempo que você talvez não está próximo, não está envolvido, você carrega um dom, você carrega um ministério, sabe daquilo com que você tem, quer te ver próximo, porque sabe daquilo com que você carrega. E esse é um certo tipo de meio, amigos que aproximam. Outro modo também que você pode ser atingido por isso é ambientes que despertam, aquele meio aonde você está, que desenvolve você nos dons para a edificação da igreja, para a edificação da cidade, porque nós não queremos reter o Deus ao qual nós experimentamos.
Nós não desejamos viver num lugar em que estamos cheios de Deus, mas a cidade não transborda sobre isso. Nós precisamos entender que esse tipo de ambiente nos leva para próximo de Deus. E um outro tipo de meio é pessoas que carregam a presença. Pessoas que carregam a presença. Pessoas que, sem falar diretamente sobre Jesus, transmitem Jesus. Pessoas que, sem diretamente falar sobre a Bíblia, exalam a Bíblia. De alguma forma, numa conversa aleatória, essa pessoa chega e comenta com você sobre princípios bíblicos que às vezes você não entende muito bem. Esse é o tipo de pessoa que carrega a presença, independente do lugar onde ela está. Ela vive zelando por um relacionamento com Deus. Vive querendo ver outras pessoas desfrutando desse ambiente com Deus. Então entenda a estratégia que nós vimos aqui do diabo, das diabas. É intencionalmente fazer você se sentir sozinho, é intencionalmente fazer você não se conectar, é intencionalmente fazer você ficar oscilando, distraindo, deixando você com dúvida. E tem um terceiro tipo de estratégia, um terceiro tipo de grupo. E esse grupo é aquele que escolheu viver diante de Deus, em verdade. E esse tipo de grupo, quando se achega a Deus de maneira genuína, querendo entregar o seu coração, querendo se aproximar, querendo entender as Escrituras, querendo ler, querendo compreender de alguma maneira, tem algumas dúvidas e pergunta para o seu amigo próximo, vai enfrentar lutas, vai enfrentar desafios. E muitas das vezes, quando esse tipo de pessoa decide viver com Deus e enfrenta desafios, você pensa, eu estava melhor antes. Eu estava melhor antes de decidir buscar. Você enfrenta desafios na semana, e isso é normal, assim como elas falaram aqui, vamos furar o pneu, vamos estragar o carro, vamos afetar eles diretamente. É justamente isso que vem para tentar distanciar você daquilo que você está buscando genuinamente, que é o próprio Deus. E você pensa, eu estava melhor antes, mas a verdade é, você não estava melhor, você estava distante. Porque quando há distância, não há confronto. Mas quando há aproximação, tudo vem à tona. E essa é uma realidade que nós encaramos. O apóstolo Paulo, na carta à igreja de Gálatas, você precisa entender isso. Ele fala sobre algo que é uma busca de uma maneira genuína, em que a minha vontade quer fazer algo, mas tem algo que está militando contra isso, e é uma luta da carne contra o espírito. Os seus olhos não veem. Você não vê essa luta espiritual, essa guerra espiritual acontecendo. Você sente. Às vezes você passa situações, às vezes você tem medo, às vezes você tem dúvidas, receios, inseguranças. Você precisa entender uma coisa. Quando você decide se aproximar de Deus, quando o próprio Cristo está na terra, Ele ministra sobre a vida dos seus seguidores que Ele está anunciando um reino que não é daqui, o reino dos céus. Então a forma de ver, a forma de pensar, a cosmovisão das coisas é diferente. A cosmovisão do reino de Deus, que não é daqui, é diferente. E você vai ser confrontado por vários desafios. E isso é uma realidade. Existe algo que precisa ficar claro aqui no seu coração hoje. O inimigo das nossas almas não precisa te afastar de Deus de forma radical. Ele só precisa te manter distraído. Distraído com pensamentos, distraído com a rotina, distraído com uma fé superficial. Porque quando um coração está distraído, não percebe que está se afastando. E o afastamento ele nunca chega
de maneira do nada, aleatória. Não. Isso começa com pequenas concessões. Um dia sem oração, um dia vivendo isolado, um dia sem vontade, no outro dia distante de Deus. Quando você menos percebe, Deus já não é mais a prioridade. Mas aqui está uma verdade que muda tudo. Deus nunca se afastou de você. Essa é uma verdade. Deus nunca se afastou de você. Talvez você estava distraído, mas Ele não se afastou. Talvez você esfriou, mas Ele estava lá. Mesmo quando você se perdeu no caminho, Ele ainda estava esperando o seu retorno. Esse amor é tão real. Ele realmente se sacrificou por todos, por mim e por você. Isso é a Páscoa. Um Cristo que se colocou numa cruz voluntariamente. O amor do Pai transpareceu naquela cruz. Aquele amor é real. Um sangue perfeito, sem pecado, precisava ir para aquela cruz. E Cristo tomou o meu e o seu lugar. Assim como nós cantamos aqui, que de alguma forma as pessoas, o mundo ao nosso redor está buscando nos achar no nosso passado, mas entenda, nós não estamos mais lá. Cristo fez uma nova história. Nós não vivemos mais debaixo de culpa, de medo, de receios, achando que nós devemos pagar para Deus, para nos aproximarmos dEle. Não! Ele já pagou! Ele já pagou com sangue perfeito. Você precisa entender, você precisa ter convicção, você precisa ter uma fé posicionada diante de Deus, entendendo que Ele já fez tudo o que as nossas almas precisavam para nos aproximarmos de Deus. O desejo de Deus é que nós retornemos ao Éden, aonde o Pai habita com a sua criação. Aonde o Pai está junto com os seus filhos, no mesmo lugar, desenvolvendo todas as coisas, aonde filhos posicionados estão vivendo para engrandecer o nome daquele que vai voltar. Ele vai voltar. Esse é o nosso Cristo que ressuscitou no terceiro dia. Os nossos olhos não estão no passado, olhando aquilo que aconteceu. Os nossos olhos estão na frente, entendendo tudo que está por vir. Porque o melhor está por vir. O melhor está por vir. Assim como naquele dia de Páscoa. No dia de crucificação foi difícil? Foi. Mas o que Jesus também estava anunciando é que o melhor está por vir. O domingo ainda não chegou, mas o melhor está por vir. Eles duvidaram, eles negaram, eles tiveram medo, mas o melhor chegou. Essa é uma noite, não de condenação, essa é uma noite de um convite. Um convite para você sair da superficialidade. Um convite para que você viva algo genuíno com Deus. Um convite para você romper com todo tipo de distração. Um convite para você se achegar a Deus de maneira íntima, genuína, sem ficar achando que você tem que fazer algo para Deus e provar algo para Deus. O que Deus quer é um coração genuíno, aberto, disposto a se entregar, entendendo que você não é bom, mas que há alguém muito melhor que você. E esse é Jesus, e Ele é o caminho para nós vivermos uma vida agora próxima com Deus. É um convite.
para sairmos do lugar onde nós estávamos, para agora então vivermos o que Deus tem para nós. É isso que Jesus fez. Ele dividiu a história entre antes e depois. É isso que Jesus faz na minha vida, na vida daquelas pessoas. Ele dividiu a história entre antes e depois. As coisas não são mais como eram antes. Não tem mais como viver no mesmo lugar. Quando Jesus chega, não tem. A cruz é a caneta, o sangue é a tinta, e nós não precisamos ter medo disso, ou algum certo tipo de receio. Nós não estamos mais debaixo de condenação. Nós não estamos mais. Eu e você não estamos mais debaixo de condenação. Quando Deus olha dos céus, Ele olha debaixo daquilo com que Ele olha, tem um sangue precioso, puro, santo, que nos cobre, que nos lava, que está sobre nós. Eu quero convidar você para que você nessa noite tome uma decisão. Uma decisão que, assim como mudou a história de alguns, eu creio que pode mudar a sua história nessa noite. Essa decisão é de você entregar o seu coração. Talvez você fazer uma oração dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero retornar de onde eu parei. Eu quero voltar. Senhor, eu quero descobrir as coisas de verdade agora. Mas a questão é, eu não quero mais viver aquilo que o meu passado carrega. Eu quero viver novas coisas em Ti. Se coloque de pé. Quero convidar todos a ficarem em espírito, a ficar com a sua mente no Senhor. Eu creio que o Senhor aqui quer marcar novas histórias. Feche seus olhos. Eu creio que o Senhor quer marcar a sua história aqui nessa noite. E eu quero dizer para você, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Você que está aqui, talvez, por um convite de alguém. Você que chegou aqui, depois de vários convites, depois de várias conversas. Eu quero dizer isso para você, você não precisa ficar com medo, pois nós não vivemos mais debaixo de condenação. Comece a falar com o Senhor, comece a falar para o Senhor: Senhor, eu não quero mais viver debaixo de julgamento, debaixo do meu passado, eu não quero mais viver, Senhor, diante daquilo que não te agrada, eu não quero mais viver, Senhor, distante de Ti. Continue de olhos fechados. Eu creio que o Senhor nessa noite está marcando histórias. Creio que o Senhor nessa noite está colocando você para viver novas coisas. O Senhor tem dons, tem curas aqui acontecendo nessa noite. O Senhor quer despertar em você os dons. O Senhor quer despertar aquilo que está adormecido, aquilo que está apagado. O Senhor quer que você avance numa vida com o Senhor, não mais num lugar superficial, mas num lugar e num posicionamento de radicalidade.